Nono ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou sentindo a nossa falta na sala de aula. Eu acho que nada como aula presencial. Mas enquanto isso, a gente vai tentando se virar com esses vídeos, com as nossas lives, para ver o que dá para ser feito. Tá? A gente passou uma grande parte do tempo desse nono ano falando de radiciação. É muito importante que vocês saibam operar com as raízes. Nós falamos de geometria também, de semelhança de figuras, teorema de Tarres, né? Agora, em junho, a gente já está ingressando em outra área do nono ano, em álgebra agora. A gente começa a falar de equações do segundo grau, que eu imagino que a gente vai passar pelo menos junho e julho, e talvez agosto, falando desse tipo de equações, extremamente importante para o nono ano e para chegar no ensino médio de vocês, tá? Nossa aula de hoje é sobre introdução às equações do segundo grau. Primeiro, o que seria o grau de uma expressão algébrica, o grau de um polinômio, o grau de uma expressão, de uma equação? É o maior expoente de x que vai estar a expressão, equação, polinômio vai ser elevado. Então, por exemplo, se eu tenho 2x mais 5, isso é uma expressão algébrica ou um polinômio do primeiro grau, porque não aparece nenhum expoente nesse x. É como se tivesse elevado a 1. Se eu tiver 2x mais 5 igual a 0, a única diferença é que quando eu uso igual, isso não é mais uma expressão, isso vira uma equação. E a equação existe com uma finalidade, eu preciso achar o valor da minha incógnita. Então esse x ele tem um valor específico, e esse x não tem. Esse x a gente chama de variável, porque ele pode valer qualquer coisa. Se esse x valer 3, isso vai valer 2 vezes 3, 6 mais 5, 11. Se esse x valer 4, 8 mais 5, entendeu, né? Para cada valor x uma taxa diferente. Agora, numa equação, só tem um valor específico de x. Como que a gente resolve a equação do primeiro grau? Porque o x é elevado a 1. O número você vai passar para o outro lado. Então, esse 5 que está positivo vai para lá negativo. Sempre com a operação inversa, letra de um lado, número de outro. E agora a operação que faz a multiplicação é a divisão. Então, esse x vai ser menos 5 dividido por 2. A metade de 5 é menos 2,5. Então, esse é o valor da incógnita. Por que incógnita? Porque só tem um valor específico para ela. E é variável porque pode valer qualquer coisa. E para cada valor de x vai ter um valor específico aí da expressão. Tá bom. Como que a gente passa a ser segundo grau? Vai aparecer um x elevado ao quadrado. E se for terceiro grau? X elevado ao cubo. X elevado a quarto grau, sensivelmente. É o maior expoente. Por exemplo, isto daqui é uma expressão do segundo grau. Isto aqui também é uma expressão do segundo grau. Isto aqui também é uma expressão do segundo grau. Ué, mas aqui tem número sozinho, que é o que a gente chama de termo independente, tem x e tem x quadrado. O grau vai ser o maior expoente. O maior expoente é 2, ótimo, então isso daqui é do segundo grau. Isso, alguma delas é equação? Não, porque não tem igual. Tem que ter igual a alguma coisa, o igual do latim é qualis, para virar uma equação. Então, se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, nesse caso, isto é uma equação. Por que é uma equação? Porque tem o igual e é do segundo grau. Por que é do segundo grau? Porque o maior expoente de x que aparece é x ao quadrado. Então, é só isso para identificar o que é uma equação do segundo grau. Tá? Uma equação do primeiro grau tem uma única raiz. Uma equação do segundo grau tem 2. Do terceiro grau tem 3. Quarto grau tem 4. Como assim? Existem 2 valores de x que tornam isso daqui correto. O que é tornar correto? X é menos 2,5. 2 vezes menos 2,5 dá menos 5. Mais 5 dá 0. Essa equação tem 2 valores de x. E eu sei de cabeça que um desses valores é 2. Tá? Depois a gente vai aprender como achar esse 2 daqui a pouquinho. Porque faz a conta para mim. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2,
dá menos 10 mais 6. Quanto que é 4 menos 10 mais 6? Dá 0. Então é raiz quando você faz a prova real. Você troca o x pelo valor e o resultado do lado direito vai dar igual ao do lado esquerdo. Mas também tem outra raiz. Qual que é a outra raiz dessa equação? 3. Tenta com 3. 3 ao quadrado dá 9. 5 vezes 3 dá 15. 9 menos 15 dá menos 6, mais 6 dá 0. Tem outra? Não. Na equação do segundo grau tem duas. Do terceiro vai ter 3. Do quarto vai ter 4. Quem mostrou isso foi um matemático chamado Gauss. Gauss era assim um cara, tá? Ele mostrou isso quando ele tinha 19 anos de idade. Tão importante, foi chamado de teorema fundamental da álgebra. Que uma equação do segundo grau tem duas raízes, o terceiro tem 3, o quarto tem 4. Isso com 19 anos, doutorado dele. Por mais de 100 anos a galera tentou provar e ele conseguiu com 19 anos de idade. Tá bom. Eu nunca chego nos pés dele, mas a equação dessa eu sei resolver. Tá? Então veja que essa incógnita pode assumir dois valores no caso de uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau ela é dita completa quando ela tem esses três valores. Ela tem o x ao quadrado. Nesse caso, como só aparece x ao quadrado uma vez, esse é 1x ao quadrado. Então, essa equação, ela tem x ao quadrado, ela tem o x e ela tem o termo independente, que é o termo sem x. Quando ela tem esses três termos, ela é dita completa. Então, uma equação do segundo grau que tem x ao quadrado, que tem o termo em x e que tem o termo independente, ela é dita completa. Esse número, que é o que a gente chama de coeficiente, esse coeficiente na frente do x ao quadrado eu chamo de a. Sempre para toda equação. Esse coeficiente na frente do x eu chamo de b. Esse termo independente eu chamo de c. Se uma equação de segundo grau tem a, tem b e tem c, ela é dita completa. Como assim? Se eu tiver 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a 0. Quem que está na frente do x ao quadrado? 2. Então, a vale 2. Quem está na frente do x? 5. Então, o b vale 5. Quem que é o termo sem x ou termo independente? 3. Então, c vale 3. A, b, c. Outro exemplo. Se eu tiver x ao quadrado mais 7x menos 8 igual a 0. Quem que é o a? Quem está na frente de x ao quadrado? 1. Que é como se tivesse 1x ao quadrado. Quem está na frente do x? Quem que é o b? É 7. Quem que é o c, que é o termo independente? Olha o sinal, é menos 8. Acho que você já entendeu, né? Se eu tiver x ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Quem que é o a que está na frente do x ao quadrado? O a é 1. Quem está na frente do x? É menos 1. E o c, que é o termo independente, é 2. É importante que vocês entendam esse A, B e C, porque aula que vem que a gente vai estar falando daquela fórmula famosa de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é escrita em função desses números aqui do A, B e C. Hoje, a gente vai resolver a equação do segundo grau, mas sem usar fórmula. A gente só vai fatorar. Só que para fatorar, a gente vai resolver hoje equações incompletas. O que seriam equações incompletas? Ou são equações que não têm o termo independente, que não tem o c, só vai ter o a e o b. Ou são equações que não têm o b, só vai ter o a e o c. Ué, e se não tiver o a? Se não tiver o a, vai sumir o x quadrado. Aí não vai ser do segundo grau, né? Vai ser do primeiro. Então, o a tem que existir. O a nunca pode ser 0. Vou até colocar essa observação aqui para vocês. O a sempre precisa ser diferente de 0. Então, vou começar a resolver minhas equações, em primeiro lugar, sem o b. Tá? Então, equação simples. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Tá? Então, tem o x ao quadrado, não tem o x e tem o termo independente. Fácil de resolver essa equação? Olha, eu pelo menos acho que é. Essa equação é simples, dá para a gente pensar em letra de um lado e número de outro. Esse 4 que está subtraindo, eu passo para o outro lado com a operação inversa. Qual a operação que tu faz a subtração? Tem impressão que tu sabes que é a soma.
Então, vai aparecer x ao quadrado igual a 4 positivo. Tá bom? Qual é a operação que desfaz a potência? Raiz. Né? Então, se eu passar para o outro lado, isso vai ser a raiz quadrada de 4. Você sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. Tá bom. Só que a gente falou que uma equação do segundo grau podia ter até 2 raízes. Né? Aqui só teve uma. Cadê a outra? Você sabe? Por que 2 é raiz? Porque quando você faz 2 ao quadrado, o resultado é 4. Tem outro número que ao quadrado o resultado também dá 4? Tem. Você sabe que número é esse? Ué, é menos 2. Ué, por quê? Porque menos 2 vezes menos 2, lembra que na multiplicação menos com menos vira o quê? Vira mais. Então, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Então, tem duas possibilidades para esse valor aqui. Pode ser tanto o mais a raiz de 4 positiva, quanto a raiz de 4 negativa. Então, esse x tem dois valores. Pode ser tanto 2 positivo, quanto 2 negativo. Por isso que eu ponho um mais ou menos aqui na frente. Toda equação tem um conjunto solução. Então, a solução dessa equação são dois valores. Menos 2 e mais 2. Todo o conjunto tem que estar entre chaves, eu separo por ponto e vírgula, e eu coloco em ordem crescente. A matemática manda? Não manda. Eu coloco em ordem crescente porque eu acho que fica mais elegante. Tá? Então, anota essa informação, que 2 ao quadrado dá 4, que menos 2 ao quadrado também dá 4, que eu vou apagar para usar o pedacinho aqui do lado. Eu acho. Eu tenho a impressão que você está começando a entender. E eu espero que, de fato, você esteja começando a entender, porque isso é muito simples. Tá? Eu acho simples, pelo menos. Eu vou colocar aqui. Deixa eu pensar. X ao quadrado menos 64 igual a 0. Mesmo procedimento. Essa equação tem o x ao quadrado, essa equação não tem o x e tem o termo independente, né, que é o termo sem x. Como que a gente faz? Letra de um lado, número de outro, sem crise. Então, x ao quadrado igual a 64. Lembra que uma equação do segundo grau tem que ter duas raízes. Aí você vai pensar, qual que é a operação que desfaz a potência? Raiz. Mas quando você vai passar o quadrado para o outro lado, você vai lembrar que é mais ou menos a raiz quadrada de 64. Então, esse x pode ser tanto mais 8 quanto menos 8. Conjunto solução em ordem crescente para ser elegante, menos 8 e mais 8. Então, tá bom. Eu estou achando simples. Você também, né? Boa! Então, vamos resolver mais exemplos de equações incompletas. Vou pegar outro exemplo aqui. 3x ao quadrado menos 48 igual a 0. De novo, é uma equação incompleta. Por quê? Tem o A, não tem termo independente, tem o número aqui. Tem problema? Eu, por exemplo, não vejo problema. Então, eu acho que você não vai ver também. Tá? Como que a gente resolve isso? Simples. Letra de um lado, número de outro. Aqui tem letra. Esse 48 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado como? Somando, ele vai vir positivo. Espera lá. Eu não posso passar o quadrado para o outro lado, porque ainda tem um 3. Um 3. Agora, esse 3 está multiplicando, qual que é a operação que desfaz a multiplicação? É divisão. Então, esse x ao quadrado vai ser 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 dá 16. Agora sim, eu passo o quadrado para o outro lado. Se x ao quadrado é 16, x eu sei que é mais ou menos a raiz de 16. Então, x pode ser 4 positivo ou 4 negativo.
E aí você vai pôr a solução, que não coube aqui direito, menos 4 e 4. Fácil. Bastante. 25x ao quadrado igual a 30, ou menos 36 igual a 0. Tá bom. Já vou passar o menos 36 para o outro lado, ele já vai positivo, igual a 36. Esse 25 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 36 25avos. Ué, 48 dividido por 3 dá exato. 36 dividido por 25 não dá exato. Tem problema? Olha, eu, por exemplo, não vejo problema. Não? Não. Ué, passa a raiz desse jeito. Na forma de fração, mais ou menos a raiz de 36 sobre 25. Como que eu faço? O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Qual que é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, põe a solução aí. Quem que vai ser? 6 quintos positivo ou 6 quintos negativo? Eu acho que você está achando fácil. Lá no fundo, você está achando muito simples resolver equações do segundo grau, desde que você não esqueça que a equação do segundo grau pode ter até 2 raízes. Ela tem sempre 2 raízes? Tem. Mas não necessariamente que essas raízes vão ser reais. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aguenta então a ansiedade. 5x ao quadrado menos 100 igual a 0. Vamos passar o 100 para o outro lado? Bora. Então, 5x ao quadrado igual a 100. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. X ao quadrado é 100 dividido por 5. 100 dividido por 5 é 20. Tá bom? Qual a operação que desfaz a potência? Raiz. X é mais ou menos a raiz de 20. Ixi, pera. A raiz quadrada de 4 é exata. Raiz quadrada de 64 é exata. Raiz de 16, raiz de 36, raiz de 25 é exata. E a raiz quadrada de 20 é exata? Não. Tem problema? Olha, eu espero que não, e que você não seja preconceituoso com a raiz quadrada de 20. A gente passou o primeiro bimestre inteiro falando de raízes inexatas, né? Você faz o que quando a raiz não é exata? Fatora. Simplifica. Vamos simplificar o 20? Vamos. 20 dividido por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, eu tiro aos pares. Então, eu tirei um par de 2, sobrou 5. Então, o x vai ser mais ou menos 2 raiz de 5. Quem que você põe na solução? Os dois. Os dois resolvem essa equação. Então, a solução é menos 2 raiz de 5 e mais 2 raiz de 5. Uma solução muito bonita. Pessoal, não tenham medo dos números irracionais, esses números com as raízes inexatas. A gente passou boa parte do 9º ano falando sobre eles. Não tenham medo deles ano que vem, no ensino médio também. Você vê o número deles, fique em paz. Você sabe trabalhar com bastante tranquilidade. Eu espero. Agora, a última dessa daqui. X ao quadrado mais 25 igual a 0. Tá bom. Olha que simples, né? Vou passar o 25 para o outro lado. X ao quadrado é menos 25. Ué, aí quando eu tirar a raiz, eu vou ter que pensar em raiz de número negativo. A gente já conversou sobre isso. Existe algum número real que ao quadrado dá menos 25? Não, né? Porque 5 ao quadrado dá mais 25. Menos 5 ao quadrado, que é menos 5 vezes menos 5, menos também dá mais 25. Para você obter o menos aqui, teria que pensar no positivo multiplicado por negativo. Mas aí não é levar ao quadrado, porque levar ao quadrado é pegar o número multiplicado por ele mesmo. Se eu fizer mais 5 vezes menos 5, dá menos 25. Só que isso não é levar ao quadrado, porque eu estou multiplicando números diferentes. Então, e nesse caso, tem solução? Então,
Essa solução existe, mas ela não é um número real. Ela é daqueles números que a gente chama de número imaginário. Vocês vão trabalhar com isso lá no ensino médio. Então, por enquanto, quando a gente vê uma coisa dessa, eu falo que a minha solução é vazia. Não tem solução real. Não existe nenhum número real que ao quadrado vai dar um número negativo. Então, se eu vejo isso acontecer, se o número ao quadrado é negativo, já para aqui e põe o vazio. Então, o que eu vazio é um zero cortado? Que eu posso escrever assim, ou o conjunto vazio, eu posso escrever uma chave sem nada dentro. Isso também é vazio, tá? O que eu não posso fazer é escrever o vazio dentro da chave. Isso daqui não faz sentido. Isso daqui quer dizer um conjunto com um elemento, esse elemento é vazio, tá? Ou a chave vazia, ou o símbolo do vazio, você escolhe aí, tá bom? E isso vai acontecer quando o número ao quadrado der negativo. Por enquanto vai ser vazio. Lá no ensino médio a gente aprende a dar uma continuidade com os negativos. Lembrando, eu colocar aqui do lado, que a gente está resolvendo o que é o universo dos reais. Então, para os reais, isso é vazio. Bom, já trabalhando com complexos, não vai ser mais. Certo, pessoal? Alguma dúvida nesse tipo de equação incompleta? Eu acho que não, né? Em suma, em resumo, né? Só deixar x de um lado e o número de outro, o que faz potência é raiz, e você não vai esquecer do mais ou menos. Tá bom. Sensational. Segundo tipo de equação incompleta. Quando eu não tenho o termo independente. Eu vou ter o x ao quadrado e eu vou ter o x. Como assim? Ué, eu tenho x ao quadrado menos 5x igual a zero. Essa é uma equação incompleta. Porque essa equação tem o a, que vale 1, tem o b, que vale menos 5, mas ela não tem o c. O c é o termo independente, né? O termo independente vale zero. Bom, se eu fizer, tentar resolver essa equação do jeito que eu resolvo a outra, não dá certo. Eu vou te mostrar por quê. Se eu tentar passar o 5x para o outro lado, isso vai. Se eu tentar passar esse quadrado na forma de raiz, não faz sentido você tentar tirar a raiz de 5x. Isso não existe. Raiz de 5, beleza, mas raiz quadrada de x você não vai estar resolvendo nada. Tá bom? Um grande aliado para a gente resolver equações do segundo grau, pessoal, é a fatoração. Quando a gente fatora polinômios. Neste caso, tem um caso de fatoração que é nosso aliado. Lembra que fatorar é desfazer a propriedade distributiva? Né? Aliás, fatorar é multiplicar. E tem um caso de fatoração que é desfazer a distributiva, que é o fator comum em evidência, que dá para fazer nesse caso. Existe algum fator comum no x ao quadrado e no 5x? Qual fator? Isso, o x. Então, eu tiro x em evidência. Tirar em evidência é desfazer a propriedade distributiva. X vezes quanto que dá x ao quadrado? X vezes x. X vezes quanto que dá menos 5x? Menos 5. Igual a zero. A isso daqui, quando eu tenho um produto igual a zero, a gente chama isso na matemática de equação produto. Quando eu tenho dois números multiplicados igual a zero. Por quê? Equação produto. Quando eu tenho a vezes b igual a zero. Fala para mim, dois números que multiplicados deem zero. Pode ser 0 vezes 1, pode ser 0 vezes 3, pode ser 0 vezes 2,5, pode ser 0 vezes 0, pode ser 0 vezes menos 4, pode ser 0 vezes π, 0 vezes raiz de 2. Então, se tem uma multiplicação e o resultado dá zero, um desses dois números com certeza é o quê? É zero. Então, qual deles? Não sei, mas eu sei que tem duas raízes, então são as duas possibilidades. Ou esse primeiro aqui é zero, eu vou igualar isto a zero, ou este segundo fator é zero. Então, primeira possibilidade, esse primeiro fator é zero. X igual a zero. Essa é uma raiz, já está pronto. Ou, qual que é a segunda possibilidade? Esse segundo fator, que é x menos 5 igual a zero,
Então, x é 5. Ué, qual dos dois você põe na solução? Os dois. Na equação de segundo grau tem duas soluções. Então, a solução é 0 e 5. É difícil? Olha que eu não estou achando, hein? Vamos resolver mais desse tipo. Apagar aqui e apagar aqui. Depois você começou a fazer, você viu que isso daqui é simples, você vai querer resolver, sua mão vai fazer sozinha. Sua mão vai resolver a equação do segundo grau com muita facilidade. Eu tenho já essa certeza de que você é um cidadão esperto, um cidadão de bem. Olha aqui. 2x ao quadrado mais 6x igual a 0. Então, é uma equação incompleta, porque só tem x ao quadrado e x. Vou tentar tirar a evidência. O que dá para tirar a evidência? Nesse caso, além do x, também dá para tirar o 2 em evidência, né? Tá bom. 2x vezes quanto que dá 2x ao quadrado? O que está faltando? Só está faltando o x, porque x é x ao quadrado, tá? 2x vezes quanto que dá 6x? O que está faltando? 3, porque 2 vezes 3 dá 6, igual a 0. Caí na equação produto. Quando que um produto de dois termos dá 0? Quando um desses termos é 0. Então, aqui as nossas duas possibilidades. Ou o primeiro termo é 0, 2x igual a 0, ou o segundo termo é 0. Não é ou que você vai escolher, tem que ter as duas. Esse 2 está multiplicando para o lado dividindo. 0 dividido por 2 é 0. Então, a primeira raiz é essa. A primeira raiz é o x igual a 0. E a segunda raiz? Esse x que está positivo passa para o outro lado o quê? Negativo. X igual a menos 3. Achei. Conjunto solução aqui é, portanto, em ordem crescente, para dar aquele toque de elegância, menos 3 e 0. Eu ponho S de solução. O livro de vocês, não sei como o livro de vocês põe, também é S de solução. Tem alguns livros que, ao invés de S, eles põem V. O que quer dizer? Conjunto verdade. Mesma coisa. Tá? Vamos resolver mais uma? Vamos, você já entendeu, já viu que isso aqui é fácil. Tem equação dessa difícil? Olha, eu não acho que tem. Vou pegar uma do exercício 1 aqui. Exercício 1 item L, por exemplo. Menos 25x ao quadrado menos 15x igual a 0. Tá bom, quer tirar a evidência? Tá. Além do x, dá para tirar 5. Se quiser, dá para tirar o menos também, você que sabe. Tirar só o 5x em evidência. 5x vezes quanto que vai dar menos 25x quadrado? Isso é menos 5x. 5x vezes menos 3 vai dar menos 15. Beleza? Equação produto. Para o produto isso é 0. Ou esse primeiro termo é 0, ou esse segundo termo é 0. Tá? Se eu fizer 5x igual a 0, eu vou achar uma solução. Ou, qualquer outra possibilidade, se eu fizer menos 5x menos 3 igual a 0, eu vou achar outra solução. 0 dividido por 5 dá 0, já achei. Agora, para deixar o x positivo, eu vou passar o menos 5 para o outro lado. Então, vai ser menos 3 igual a 5x. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, esse x vai ser menos 3 quintos. Nossa, uma fração, tem problema? Eu não vejo problema nenhum. Aí você vai pôr a solução. Menos 3 quintos e 0. Certo? Tá bom. Dá uma olhada no exercício 2. É difícil? E eu tenho a impressão que não. Estou na página 93. 93
dando uma olhadinha com vocês, só vou começar o exercício 2, item A. Resolva no universo dos reais. Sua resposta tem que ser real. Olha o item A. X ao quadrado mais 3x, x menos 12 igual a zero. Tem parênteses. Nossa, socorro. Não tem problema. Nosso primeiro passo é remover os parênteses. Como que a gente faz isso? Distribui. Esse 3x vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 12. Tá? Então vai ficar o quê? Vou copiar esse x ao quadrado mais 3x vezes x vezes x é x ao quadrado. Então vai ser 3x ao quadrado. 3x vezes menos 12, 12, 24, 36. Então vai ser menos 36x igual a zero. X ao quadrado mais 3x ao quadrado dá 4x ao quadrado. Menos 36x igual a zero. Ó, então é desse tipo de equação que a gente está acabando de resolver. Porque aparece x ao quadrado e aparece x. Dá para a gente tirar o x em evidência. E além do x, dá para tirar o 4 em evidência. Se eu tirar o 4x em evidência. 4x vezes x vai dar 4x ao quadrado. 4 vezes quanto que vai dar menos 36? 4 vezes 9, né? Vai ter um menos ali que você não pode esquecer. Equação produto. Ou este é zero, ou este é zero. Então eu falo que 4x igual a zero e vou achar uma resposta. Ou, qual que é a segunda possibilidade? Eu falo que x menos 9 igual a zero e eu vou achar outra resposta. Qual que é a resposta aqui? 4 vezes quanto que dá zero? Aqui o x só pode ser zero. Aqui o 9 que está subtraindo, eu passo para o outro lado que vai somando. Aqui o x é 9. Aí tu bota a solução. 0 e 9. É difícil? Acho que não. Só vou começar o item B para vocês. O item B tem que lembrar de trinômio, quadrado, perfeito, para resolver o que está aí. O 2B. Fala o seguinte pra gente. 2, item B. Começa. X menos 5 ao quadrado igual a 25 menos 9x. Primeiro passo é parênteses. Só que esse parênteses é aquele caso de fatoração. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Lembra que a gente estava fazendo nas últimas aulas? Tem que lembrar que para fazer isso vai fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esquece isso não, tá? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. É igual a 25 menos 9x. X ao quadrado. 2 vezes 5 dá 10 menos 10x. 5 ao quadrado é 25. Igual a 25 menos 9x. Se eu tiver coisas iguais, uma de um lado e outra do outro, eu posso simplificar, que é o caso do 25. Ó, tem 25 aqui, 25 aqui. Porque se eu passar de 25 que está no segundo membro para este lado, vai ser 25 menos 25 que vai zerar. Então, coisas iguais. A equação é balança. Se eu tiro dois saquinhos exatamente iguais, do mesmo peso, não vai alterar. Esse 9x que está subtraindo, eu passo para cá e venho somando. Ó, menos 10x mais 9x igual a zero. Deixa nada do outro lado. Quanto que é menos 10 mais 9? Eu acho que você sabe que isso é menos 1. X ao quadrado menos 1x. Aí você vai escrever E aí o que você faz? Você vai tirar o x em evidência. E eu vou botar aqui 3 pontinhos, que acho que você já entendeu. Você vai conseguir terminar. Bom, exercício 3. O exercício 3, eu vou pedir o item
A. Como é que você faz uma equação quando tem fração? Você precisa tirar o MMC. Precisa pensar qual que é o MMC entre 10, 5 e 2. Aí esse número, você pode colocar a fração inteira para o MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O 3B, por enquanto, não vai fazer o 3A e o 4. Depois o 5, também é tranquilo. E o 6? Olha o 6. O 6 você precisa montar a equação. Como que está falando o 6? O quadrado de um número real positivo x é igual a 81. Então, olha ele falando. O quadrado de um número x é 81. Eu escrevi a equação. Só que ele fala que o número tem que ser positivo. A gente obtém duas raízes, mas vai escolher só positivo. O quíntuplo de um número real positivo y. O que é quíntuplo? É o y vezes 5. Então, o quíntuplo de y é igual ao seu quadrado. Você lê as informações e monta. O quadrado do x é igual a 81. O quíntuplo do y é igual ao quadrado do próprio y. Monta as equações e resolve cada uma delas. Tá? Pessoal, foi um prazer estar aqui dando aula para vocês. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. A tarefa vai estar na página 93. Não vou pedir todos os exercícios. Eu vou colocar lá no Google Classroom, mas exercício 1, o 2, o 3A, o 4, o 5 e o 6. Por enquanto. E o 8, acho que pode fazer o 8 também, não é tão difícil assim. O 6 e o 8. Tá? Quando que eu vou tirar as dúvidas dessa tarefa? Sexta-feira, a gente vai fazer uma live que eu vou resolver exercícios de álgebra e de geometria. Então a live de sexta vai ser um pouquinho mais demorada. Mas aí tem condição da gente tirar todas as dúvidas de vocês. Tá, pessoal? Um abraço. Fica com Deus. Até mais.